Boa tarde. Hoje nós daremos início, gente, a mais um ciclo de vídeos sobre funções orgânicas, especificamente sobre funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, funções orgânicas que apresentam átomos de nitrogênio. A gente já conheceu as funções orgânicas oxigenadas e agora a gente vai começar a conhecer as nitrogenadas. As funções orgânicas nitrogenadas incluem as aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas, nitrocompostos, que são as principais, nós iremos conhecer cada uma delas. As aminas, partindo aqui da definição, diz que são consideradas bases, ou seja, assim como existem os ácidos orgânicos, que são os ácidos carboxílicos, existem as bases orgânicas, as aminas são bases orgânicas, a gente vai entender por quê, obtidas a partir da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia, que é o NH3, por grupos orgânicos. Veja bem, então repetindo, aminas são consideradas bases orgânicas obtidas a partir da substituição de um ou mais hidrogênio da amônia compostos por grupos orgânicos. Esses grupos orgânicos são os radicais, que a gente também chama de ramificações, que a gente já viu, já conheceu, que é o metil, etil, isobutil, isopropil. E a gente precisa estar retomando o conhecimento desses grupos em muitos momentos no estudo de orgânica, especificamente quando a gente for fazer a nomenclatura desses compostos. Então é importante que a gente conheça cada uma delas. Então é necessário que você retome, veja o outro vídeo que já foi produzido e que a gente vai estar falando o nome delas aqui ao longo do vídeo para que você não esqueça. Então a amônia, NH3, ela pode perder um hidrogênio, ó, ela tem 3. Quando ela perde um, vai entrar aqui no lugar um radical, mas vai continuar 2. 2 hidrogênios. Posso representar isso aqui RNH2. Quando a amina só tem um radical, ela é considerada uma amina primária. Agora, quando a amônia perde 2 hidrogênios, aqui eu vou aparecer 2 radicais ligados ao nitrogênio no lugar dos hidrogênios, R e R'. Ainda fica um nitrogênio aqui, um hidrogênio, e ela pode ser representada dessa maneira, R ligada a NH, R'. Como tem 2 radicais ligada ao nitrogênio, a gente já classifica essa amina como uma amina secundária. Quando ela só recebe um radical, é uma amina primária. E o amônia pode perder esses 3 hidrogênios, ganhando 3 radicais, R, R' e R'. Quando o nitrogênio perde os 3 hidrogênios da amônia, aí sim você tem uma amina terciária. Então, de acordo com a quantidade de radicais ligada ao nitrogênio, você pode ter uma amina primária, secundária ou terciária. E a gente vai ver aqui na frente alguns exemplos onde a gente pode fazer essa classificação e também ao mesmo tempo dar nome a essas aminas, conhecendo as suas regras de nomenclatura, que são bem simples, né? Nomenclatura das aminas, como é que você vai proceder? Você vai proceder colocando o nome do radical, se for só um, ou dos radicais, que está ligado ao nitrogênio, seguido da palavra amina. Se os radicais forem diferentes, o nome deles vem por ordem alfabética. Se for igual, você coloca só um prefixo antes do nome deles para indicar a quantidade. Se for 2 é di, 3 é tri, e assim vai. Aqui, ó, NH2. NH2, você vê que ligado ao nitrogênio só tem um grupo, ó, só um radical. Esse radical, para quem não sabe, é o fenil. Aí eu coloco o nome do radical fenil, seguido da palavra amina. Então fica fenil, amina, pronunciando fica fenilamina. Essa é uma amina primária. Por quê? Porque só tem um radical orgânico ligado ao nitrogênio. O mesmo caso, você tem no segundo exemplo, ó, NH2, só esse radical aqui ligado. Sempre que aparecer o grupo NH2, é a amina primária. NH, amina secundária. Só o N, amina terciária. E aqui você tem um grupo propil, porque são 3 carbonos, 1, 2, 3, propil. Porém, a ligação do propil com o nitrogênio se dá com o carbono central do grupo, carbono do meio, ó.
Quando isso acontece, antes do nome propil, antes do nome do radical, a gente usa o prefixo iso. Iso quer dizer que à esquerda desse carbono, o que eu tenho à esquerda dele, do carbono que se liga com o nitrogênio, é igual ao que eu tenho à direita, que de fato é CH3 de um lado, CH3 do outro. Iso quer dizer que se eu dividir isso aqui em dois planos, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Isso acontece quando eu traço um plano de simetria aqui nesse carbono, que é o carbono que se liga com o nitrogênio. Então, o nome desse grupo todinho aqui é isopropil, seguido da palavra amina, fica isopropilamina. No terceiro exemplo, você vê NH, ou seja, ligado com o nitrogênio tem um radical à esquerda e outra à direita que são diferentes. À esquerda tem o etil e à direita tem o metil. E nesses casos, como eles são diferentes, o nome deles vão aparecer por ordem alfabética. Esse aqui é o etil, vem primeiro, etil. Esse aqui, o metil, e termina com a palavra amina. Então, pronunciando tudo, eu tenho etil, metilamina, certo? Veja bem que eles são diferentes. No terceiro exemplo, eu tenho 3 radicais. A primeira amina é primária, a segunda é primária, a terceira é secundária porque tem 2 radicais, e a última, você observa que os radicais estão circulados em verde, né? Tem 3 radicais ligados ao nitrogênio, portanto é uma amina terciária. E o nome dessa amina, ela vai seguir as regras que a gente vem conhecendo até agora. Como eu tenho aqui o etil, aqui embaixo, e aqui eu tenho 2 metil, o etil, pela regra, aparece primeiro na ordem alfabética, fica etil. E aqui, como são 2 metil, eu coloco o prefixo di, antes do nome metil, para indicar que são 2. Aí, então, você tem o etil, dimetilamina. Porque não faria sentido eu ficar etil, metil, metilamina. Repetir o nome metil 2 vezes. Então, eu coloco ele só uma vez. Mas antes do nome do radical que se repete, eu coloco o prefixo que indica a quantidade de vezes que ele aparece, que é 2, di. Então, fica etil, dimetilamina. Isso aqui pode estar junto aqui, se eu coloquei separado, mas é tudo junto. E assim a gente faz a nomenclatura dessas aminas, certo, gente? Muito simples. Em alguns casos, existe uma nomenclatura que não é oficial, não é a nomenclatura IUPAC, mas pode aparecer, em que os grupos característicos da função amina, que é o grupo NH2, são aminas primárias especificamente, são denominados amino, né? E considerados substitutos de elementos de hidrogênio em uma cadeia carbônica. Olha só. Aqui, ó, apareceu NH2 aqui, NH2 aqui, é uma amina, certo? Mas como é que eu faço a nomenclatura desses compostos? A nomenclatura deles eu faço numerando a cadeia carbônica, de modo que os carbonos que têm o grupo amino, que é o NH2, fiquem com os menores carbonos números possíveis. Aqui nesse caso, tanto faz você numerar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que ele vai ser o carbono 1 e 3, e vindo para cá é 1 e 3 também. Aí você vai dar o nome de que maneira? Vai colocar a posição do grupo amino, se for só um, que no caso são 2. A quantidade de vezes que ele aparece, se for aqui no caso, ó, tem um amino no carbono 1 e no carbono 3, então 1,3. Diamino, por quê? Porque apareceram 2 vezes. E o nome da cadeia principal aqui, ó, você escreve como se ele fosse um hidrocarboneto. Prefixo, infixo e sufixo. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Prop. Entre os carbonos só tem ligações simples. An. E o sufixo é o O. Então, você tem 1,3 diamino propano. Aqui no segundo exemplo, espero que você esteja entendendo. Você tem aqui, preste atenção no segundo exemplo, caso você não tenha compreendido bem o primeiro. 5 carbonos, 2 grupos amino, 1 no primeiro carbono e 1 no último. Então, como você tem um grupo amino no primeiro e no último carbono, você pode fazer a numeração em qualquer sentido, da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que esses grupos aminos vão ficar com os mesmos números. Porém, a regra é bem clara. A gente tem que numerar a cadeia sempre de forma que os carbonos que contenham os grupos fiquem com os menores números possíveis. Tem um amino no carbono 1, outro amino no carbono 5, então 1,5. As regrinhas também dizem que entre dois números tem que haver vírgula, entre número e
entre número e letra tem que haver hífen. Aí eu coloco o nome do grupo, que são como se fossem ramificações, amino, mas aparece quantas vezes? Duas, um no carbono 5 e um no carbono 1. Então, antes do nome amino, tem que ter o prefixo de amino, indicando que são dois. Daí eu escrevo o nome da cadeia principal aqui, como se fosse um hidrocarboneto. E a gente sabe que o nome de hidrocarboneto só é prefixo, infixo e sufixo. Hidrocarboneto de 5 carbono, o prefixo é pente. Entre os carbonos só tem ligações simples, o infixo é an e o sufixo o. Aí você tem um 1,5 de amino pentano. Então, gente, nessa videoaula a gente aprendeu o que é amina, que as aminas se classificam em amina primária, secundária e terciária. Vimos as regras de nomenclatura de aminas primária, secundária e terciária e também uma nomenclatura usual, onde o grupo NH2 é considerado um radical e recebe o nome de grupo amino, e a gente faz a nomenclatura desses compostos de forma não oficial, né? Que não utilizamos as regras da IUPAC. E eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e que você possa tirar o máximo de proveito possível.